dramalhão, com todos os elementos que se encontra um verdadeiro drama. Muito sofrimento, amor impossível, vingança, ódio, obsessão. Assim é o romance que eu vou falar hoje, O Morro dos Ventos Uivantes, esse daqui, tá? Ele é um romance de 1847, século XIX, e que ganhou várias filmagens, né? E também inspirou bandas inglesas a criarem composições em cima da história. Primeiro eu quero falar um pouquinho da autora. A Emily, ela é filha de um severo reverendo na província de Yorkshire. Então, O Morro dos Ventos Uivantes é seu único romance. E por quê? Porque ela morre de tuberculose logo após a publicação do seu livro, do Morro dos Ventos Uivantes. E ela morre com apenas 30 anos, então não havia dado tempo dela escrever outros romances. Ela tem duas irmãs, tanto ela como as suas duas irmãs escreviam poemas, mas o poema não dava muito dinheiro e elas resolvem então escrever romance que ia para jornal e era publicado ali pedacinhos, isso era muito comum no século XIX. Não tem muitas referências sobre a escritora, né? A não ser alguns comentários que ela tinha um péssimo gênio e que ela era uma pessoa antissocial. Como no século XIX a escrita não era uma atividade bem vista para mulheres de família, as mulheres tinham que ficar em casa bordando e tocando piano, né? A Emily então escrevia sob o pseudônimo masculino de Alice Bell. Bom, O Morro dos Ventos Uivantes era o nome da propriedade em que a história se passa e a autora ela vai se localizar justamente no lugar que ela conhece, que é Yorkshire. A narração da história vai ser feita por uma criada antiga da propriedade, então ela conhece toda a história dos donos ali da propriedade, e quando chega um novo locatário, ela aproveita que esse locatário tem que ficar de cama para lhe contar a história inteira que envolve justamente o dono da propriedade, o dono atual, que é o implacável Heathcliff. Então, esse personagem vai ser um personagem famoso, né, na história da literatura, mas ali na história dos Morros Uivantes, a origem do Heathcliff é uma incógnita. O antigo dono da propriedade era o Earnshaw. O Earnshaw ele vai viajar, vai fazer uma viagem de negócios e quando ele volta com uma criança toda suja, maltrapilha, que ele diz ter encontrado perdido nas ruas de Liverpool, que era para onde ele tinha ido. E essa criança era o Heathcliff. E o Heathcliff tem os cabelos muito negros, muito diferente ali dos ingleses comuns, né? E eles imaginam então que ele deve ser filho de algum grupo de ciganos e por isso ele estava perdido nas ruas de Liverpool. Então, ainda criança, o Heathcliff vai ganhar todas as atenções do Earnshaw, que é o dono da propriedade, só que o Earnshaw tinha dois filhos, o Hindley e a Catherine. E como ele começa a dar mais atenção para o Heathcliff do que para o Hindley, e o Hindley vai ficando muito bravo. Já a Catherine, ela aprende a gostar do Heathcliff, eles vão se tornar grandes amigos e depois eles vão se apaixonar perdidamente. Quando os pais do Hindley e da Catherine morrem, o Earnshaw e a mulher dele, anos depois, quem herda a propriedade é o Hindley. E aí é a hora dele se vingar do Heathcliff. E é aí que a história começa de verdade, né? Heathcliff é o que se chama em literatura de um arquétipo byroniano. E o que é isso, né? Arquétipo é um modelo, né? E o arquétipo byroniano
são aqueles personagens que não seguem os padrões morais da sociedade em que ele vive. Mas ele não é completamente desprovido de sentimento, porque ele consegue ter, ao mesmo tempo, uma grande paixão por alguém. Esse tipo de personagem fez muito sucesso justamente nessas obras do século XIX, como é O Morro dos Ventos Uivantes, né? Bom, apesar de ser considerado um clássico da literatura inglesa, um clássico até mesmo da literatura mundial e, portanto, deve ser lido. Eu sempre digo que nós temos que ler tudo, até bula de remédio, né? Eu acho que quem gosta de literatura, quem gosta de escrever, não pode ter essa coisa meio burra de dizer: ah, não li, não gostei. Não, tem que ler até para poder formar um pensamento crítico em literatura. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque O Morro dos Ventos Uivantes está longe de ser um dos meus livros preferidos. Obviamente, ele é muito bem escrito, mas eu acho que tem um exagero nas desgraças. E um final feliz um tanto quanto óbvio e previsível. Mas eu acho que você tem de ler até para formar a sua própria opinião. A gente nunca deve ir na opinião dos outros quando se trata de literatura. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E esse vai ser o caso de um livro que nós vamos falar de um único livro, de um autor, porque a escrita da Emily Brontë termina aqui. Muito obrigada, até o próximo post e, se puder, se inscreva aqui no canal.